Olá a todos, meu nome é Letícia Del Conte e irei apresentar para vocês minha pesquisa sobre a disponibilidade de aceleradores lineares no Brasil em 2021, junto com o professor José Luiz. Antes de começar, queria enfatizar algumas reportagens que encontramos na internet. Sem radioterapia no Amapá, pacientes com câncer lutam para sobreviver. Cerca de 5.000 pessoas morrem por ano por falta de radioterapia. Roraima continua sem serviço de radioterapia. Falta de aparelhos de radioterapia prejudica tratamentos de câncer no país. Desigualdade regional afeta diagnóstico e tratamento de câncer. Essa pesquisa é exatamente sobre o impacto que a falta de serviços causa na vida das pessoas. Para isso, sabemos que a estimativa de novos casos de câncer para 2022 será de 625 mil e que 60% dos pacientes com câncer precisam de radioterapia. Esse trabalho ele fala sobre a quantidade de aceleradores que são usados na teleterapia, já que a radioterapia pode ser dividida entre braquiterapia e teleterapia. A braquiterapia ou radioterapia interna usa fonte de radiação em contato direto com os tecidos a serem tratados. E a teleterapia, ou radiação externa, consiste no tratamento do tumor a uma distância entre o equipamento e a região a ser tratada. Geralmente, essa distância equivale a 80 a 100 centímetros, dependendo da região. E os aparelhos mais utilizados na teleterapia são os aceleradores lineares. Na radioterapia, existem algumas técnicas de tratamento que serão abordadas nesse trabalho, que é a radioterapia convencional ou 2D, radioterapia conformacional ou 3D, radioterapia com intensidade modulada MRT e a arcoterapia de intensidade modulada VMAT. Na radioterapia convencional 2D, a gente tem que é uma técnica que utiliza somente a imagem do raio-x. E na radioterapia conformacional 3D, é uma técnica que utiliza imagens digitais captadas através do tomógrafo, permitindo então aumentar a dose de radiação nos tumores e com isso melhorar os resultados no tratamento. Já a técnica de MRT é uma evolução da técnica 3D, onde permite que seja administrado altas doses de radiação no volume-alvo, minimizando então os tecidos normais. E, por fim, a arcoterapia de intensidade modulada VMAT, de maior tecnologia, que é uma evolução da técnica MRT, onde o acelerador linear ele consegue fazer uma rotação de 360 graus em um arco com uma velocidade muito rápida, distribuindo então a dose milimetricamente calculada. Então, onde tratamentos que levavam 40 minutos com a tecnologia de VMAT hoje podem ser realizados em 3 minutos. O objetivo desse trabalho é mensurar a quantidade de aceleradores lineares e analisar os tratamentos que os serviços oferecem no Brasil. Para isso, então, a pesquisa ela se deu início através do site da Sociedade Brasileira de Radioterapia, onde foi encontrado no site os serviços de radioterapia presentes no Brasil. Então, foram encontrados 266 serviços e essa pesquisa ela foi concluída para 252 serviços, o que representa 94,7% do total. Dos 14 serviços que não participaram da pesquisa, 8 não quiseram responder e 6 eu não obtive nenhum retorno. Desses 14 serviços que não participaram, eles são dos seguintes estados: um hospital no Tocantins, um em Minas Gerais, 6 hospitais em São Paulo, 2 em Santa Catarina e 4 no Rio Grande do Sul. Então, assim que foi encontrado os serviços de radioterapia, foi possível entrar em contato com o físico a partir de ligações, e-mail, troca de mensagens pelo Telegram, e com isso foi aplicado um questionário sobre a quantidade de equipamentos e quais tratamentos de radioterapia realizavam. Foi montada uma planilha, onde na primeira coluna apresentava o nome do hospital, a cidade do hospital, o estado, se realizava um tratamento 2D, se realizava um tratamento 3D, MRT e VMAT, o modelo do acelerador linear e a quantidade de acelerador linear que o serviço oferecia. Com isso, a gente analisou os dados utilizando o software QGIS, que é um sistema de informação geográfica capaz de realizar mapas, medir distâncias com determinadas coordenadas e entre outras funcionalidades. E para a criação de gráficos de barra e de setores foi utilizado o RStudio através da programação. Agora eu vou mostrar alguns resultados que obtivemos com essa pesquisa. Aqui temos um gráfico de barras que mostra a quantidade de aceleradores lineares por região do Brasil.
e claramente percebemos a diferença da região sudeste para as demais. A região sudeste ela conta com 205 aceleradores, enquanto as demais é um número bem abaixo. E quando comparado à região norte, a gente vê que a diferença é muito grande. Aqui, como foi citado, foi através do software QGIS, foi realizado esse mapa que mostra a distribuição de aceleradores lineares no Brasil de acordo com os estados. Então, a gente percebe que a região sudeste ela está em tons de azul mais escuros aqui, que realmente é onde tem a maior predominância. A gente vê São Paulo com o tom bem mais forte em relação aos outros estados, porque é o estado que apresenta maior quantidade de aceleradores, totalizando 112 aceleradores. Outro estado que a gente deve enfatizar é Roraima e Amapá, nas cores ali bem clarinho, que significa 0, eles não apresentam nenhum serviço de radioterapia. Então, a gente percebe que a região norte, ela, quando comparada, ela é bem abaixo da região sudeste. Nesse slide foi realizado um mapa com a diferença de aceleradores de 2019 para 2021. Em 2019 foi realizado um censo de radioterapia que tinha como objetivo mensurar a quantidade de aceleradores. Então, em 2019 foi contabilizado 363 aceleradores lineares e atualmente, com minha pesquisa, esse número subiu para 404 aceleradores. Nesse mapa a gente consegue ver a diferença se aumentou ou não. Em vermelho escuro a gente percebe que não teve nenhum aumento, e em azul escuro essa diferença é de 5 ou mais. Na variação de vermelho, essa diferença é de 1 até 3, e na variação de azul mais claro é de 3 até 5. Então, a gente percebe que Roraima e Amapá são serviços que não tiveram nenhuma mudança desde 2019 até agora. E outro estado que a gente pode enfatizar é o Acre. O Acre ele tem a diferença de um acelerador que em 2019 não apresentava serviço de radioterapia e hoje, em 2021, ele foi reaberto. Em maio desse ano foi reaberto o serviço com a diferença de um acelerador. São Paulo está na cor vermelha por conta da falta de respostas que eu não tive. 6 hospitais não me responderam, então eu acredito que essa diferença seja maior, mas como eu não obtive a resposta, ele está na cor vermelha. Aqui a gente tem a distância das capitais que não oferecem serviços de radioterapia até o centro mais próximo. Então, a gente percebe que a distância de Macapá até o centro mais próximo, que é Belém, é de 355 quilômetros, e a distância de Boa Vista até o centro mais próximo é de 656 quilômetros. De acordo com a Sociedade Brasileira de Radioterapia, a distância média para realizar o tratamento no Brasil é de 72 quilômetros, então a gente percebe que esse número já está bem acima do esperado. E quando a gente fala de Roraima e Amapá, essa distância ela passa os 1000 km, porque os centros mais próximos eles já atendem toda a demanda do estado. Então, pacientes de Boa Vista e Amapá precisam viajar acima de 1000 quilômetros para realizar o tratamento, né? Então, eles acabam fazendo tratamento na região Nordeste e Sudeste. Isso volta, né, a lembrar do começo da apresentação, né, onde eu citei que pacientes lutam para sobreviver e de como a desigualdade regional afeta o diagnóstico e a realização do tratamento. Bom, aqui a gente tem, falando sobre algumas técnicas de tratamento, a gente conseguiu obter as seguintes respostas. A maioria dos serviços hoje no Brasil realizam a técnica 2D e 3D. Então, 80% dos serviços no Brasil realizam a técnica 2D e 90% realizam a técnica 3D. Já o tratamento MRT, esse número cai para 62% que realizam, e para a técnica VMAT de maior tecnologia, esse número cai para 33%. A gente percebeu, né, analisando os resultados, que 31 serviços no Brasil não realizam a técnica 2D, e esses serviços estão espalhados por todo o território brasileiro. Foi notado que os serviços de alta tecnologias, né, que realizam tratamentos MRT e VMAT, não realizam mais a técnica 2D. E foi notado também que a técnica VMAT é realizada por 89 serviços no Brasil, e eles estão concentrados na região sudeste. Então, 45 desses serviços estão na região sudeste, 21 na região sul, 13 na região nordeste, 7 na região centro-oeste e apenas 3 na região norte.
Bom, aqui a gente tem a conclusão do nosso trabalho, que foi que, através da recomendação da Organização Mundial da Saúde, o ideal seria que tivesse um aparelho de radioterapia para cada 300 mil habitantes. Então, analisando o primeiro mapa, a gente tem a quantidade de aceleradores lineares em 2021, feita pela essa pesquisa, e no segundo mapa a gente tem a quantidade de equipamentos recomendada pela Organização Mundial de Saúde. E a gente percebe, né, que esse número está muito abaixo. Então, os estados lá que não apresentam nenhum serviço, Roraima e Amapá, Roraima deveria ter 2 equipamentos e Amapá deveria ter 3. Assim, até mesmo como São Paulo, que tem a maior quantidade de aceleradores, mas mesmo assim está abaixo. O ideal seria que tivesse 154 aceleradores. Bom, isso nos remete, né, novamente à discussão do primeiro slide, que diz que os pacientes lutam, que a falta de equipamentos causam dificuldade no tratamento. Essa falta de aceleradores lineares, ela pode ser fatal, né, pois quando os pacientes descobrem já a doença e precisam se locomover 1.000 quilômetros ou aguardar na fila de espera, a doença ela já se encontra num estágio avançado. Bom, esse trabalho ele não levou em consideração o índice de desenvolvimento humano ou qualquer outra ferramenta para medir, mas, consequentemente, a gente sabe que a região de São Paulo é a região com o maior PIB do Brasil e da América Latina. Então, com isso, a gente pode concluir que, mesmo com déficit de aceleradores, a região de São Paulo é que apresenta a maior quantidade e apresenta a maior tecnologia quando se fala de radioterapia. Bom, esse trabalho ele pode ser utilizado para políticas públicas e realmente mostrar a atual situação do Brasil. Muito obrigada a todos, e aqui a gente tem as referências do trabalho utilizadas. Saudações a todos, meu nome é João Miguel Barbosa, sou discente do curso de Física Médica do Instituto de Biociências da Unesp Botucatu, realizo iniciação científica no Departamento de Biologia Estrutural e Funcional, setor de Fisiologia, sob orientação do professor Dr. Elton Carlos Delício, e vou apresentar o estudo Interação da radiação ionizante com os tecidos gastrointestinal e muscular de zebrafish. Bom, uma breve introdução sobre radiação ionizante zebrafish e um pouco sobre radiosensibilidade também. Bom, por início, a radiação ionizante nada mais é do que a radiação que tem energia o suficiente para retirar elétrons dos átomos, criando então os íons. Bom, quanto à radiação ionizante, nós temos fontes naturais e fontes artificiais. Nesse estudo, foi realizada a pesquisa com uma fonte de cobalto-60 numa unidade de telecobaltoterapia. A radiação ionizante interage com a matéria através da excitação e ionização, formando espécies reativas de oxigênio e espécies reativas de nitrogênio, que podem causar danos à membrana celular e também ao DNA. Bom, o zebrafish é um pequeno teleósteo, ele é amplamente utilizado como modelo experimental devido ao seu fácil manejo e ao seu baixo custo de manutenção. Além disso, o genoma do zebrafish tem metade do tamanho do genoma humano e compartilha cerca de 70% dos genes e 82% dos genes cancerígenos. Quanto à radiosensibilidade, isso nos remete à lei de Bergonié e Tribondot, que nada mais diz do que a radiosensibilidade das células é diretamente proporcional à sua capacidade de reprodução e inversamente proporcional ao seu grau de especialização. Bom, os tecidos-alvo desse estudo, que são o tecido muscular esquelético e o tecido gastrointestinal do zebrafish, no que diz respeito à radiosensibilidade, o tecido muscular esquelético, por ter uma baixa capacidade de reprodução, tem uma menor radiosensibilidade ou uma maior resistência à radiação ionizante, se comparado ao tecido gastrointestinal. Esse estudo tem por objetivo avaliar os efeitos morfofisiológicos no tecido gastrointestinal e no tecido muscular esquelético do zebrafish após a exposição à radiação ionizante na dose única de 2 Gray. Vale lembrar que esse é um estudo inicial, portanto, não tem uma varredura tão grande em relação às doses, e essa dose de 2 Gray foi escolhida por ser uma dose comumente utilizada numa sessão de radioterapia. Bom, a metodologia, em primeiro, temos a manutenção dos animais,
Em segundo, a formação dos grupos experimentais. Em terceiro, a exposição à radiação ionizante. Em quarto, a dissecação. Quinto, emblocamento e preparo de lâminas. E sexto e último, a análise histológica. Começando pela manutenção dos animais, os animais foram adquiridos de um produtor autônomo e foram transportados ao biotério de peixes do setor de fisiologia do Departamento de Biologia Estrutural e Funcional. Eles foram acomodados em tanques de alvenaria de 1.200 litros durante 15 dias, o que seria o primeiro período de aclimatação. Nesse primeiro período de aclimatação, o pH foi em torno de 7,2 e a temperatura em torno de 26 graus. Vale lembrar também que foi mantido um ciclo claro-escuro de 12 em 12 horas e os animais foram alimentados 2 vezes ao dia, com exceção dos fins de semana. Após esse primeiro período de aclimatação, foram selecionados aleatoriamente 60 animais, e esses 60 animais foram transferidos para 5 aquários de 18 litros e foi realizada uma nova aclimatação por 10 dias nas novas condições. Nessa segunda aclimatação, foi instalado um sistema de aeração, manteve-se o mesmo sistema de alimentação e o ciclo claro-escuro, e a partir da seleção desses 60 peixes e a transferência para os 5 aquários, foram então criados 5 grupos experimentais com base na data da eutanásia dos animais. O grupo R1 são os animais eutanasiados após um dia depois da exposição da radiação. R3, 3 dias após a exposição à radiação, R7, 7 dias, R15, 15 dias, e o controle não foi exposto à radiação ionizante. Bom, os grupos R1, R3, R7 e R15 contavam com 10 indivíduos cada, e o grupo de controle com 20 indivíduos, totalizando 60. Bom, na data da exposição à radiação, os animais foram encaminhados ao setor de radioterapia para exposição à radiação gama numa unidade de telecobaltoterapia Alcyon 2. A dose foi mensurada utilizando uma câmera de ionização calibrada para a energia do cobalto 60 e seguindo o protocolo de dosimetria TRS 398 da Agência Internacional de Energia Atômica. À esquerda, nós podemos ver uma tabela com as especificações do Alcyon 2, com o campo equivalente em 30, a profundidade em 8 centímetros, a distância ao SSD de 80 centímetros, a dose em centigrays de 200, sem utilização de bandeja, porcentagem de dose profunda ou PDP de 70,1, rendimento em centigrays por minuto de 50,8, fator campo 1,109, fator bandeja 1 e tempo de exposição em minutos 5,04. Esse tempo de 5,04 minutos foi o que garantiu a uniformidade da dose nos animais. Quanto às especificações de feixe e campo, nós temos um campo de 30 por 30. À direita, nós podemos ver uma foto dos animais posicionados na unidade de telecobaltoterapia. Bom, a dissecação foi realizada com base no método de Gupta-Mullins, que nada mais é do que uma solução supersaturada de benzocaína, 15 minutos em contato com gelo para fixação dos tecidos. O animal é posicionado no microscópio em uma placa de Petri com parafina envolvida em papel metálico. A dissecação foi realizada com auxílio de instrumentos cirúrgicos e a fixação com auxílio de alfinetes. Após a dissecação dos órgãos, eles foram submergidos em solução de glutaraldeído a 4% para fixação e posterior armazenamento a 10 graus Celsius de refrigeração. À direita, nós podemos ver o intestino dissecado com as indicações do intestino distal, intestino proximal e bulbo intestinal. Bom, seguindo para o emblocamento e o preparo das lâminas, os tecidos que haviam sido fixados em glutaraldeído 4% foram desidratados e mergulhados em parafina. Após atingirem solidez, eles foram cortados no micrótomo com uma espessura de 4 micrômetros e, posteriormente, os cortes foram corados com metoxilina e eosina. À esquerda, nós podemos ver acima uma lâmina de músculo do grupo R3, ou seja, que foi eutanasiado após 3 dias da exposição à radiação, um aumento de 40 vezes, e uma lâmina de intestino do grupo R3, um aumento de 20 vezes. Quanto à análise histológica, ela foi realizada em um microscópio modelo Olympus CX23 e foi realizada a mensuração de diâmetro de fibras musculares, comprimento de velocidades intestinais e a contagem das células intestinais. À esquerda, nós podemos ver uma lâmina de intestino com as indicações da mensuração das velocidades. Ao centro, nós podemos ver uma lâmina de músculo com mensuração de diâmetro de fibras.
E, à direita, uma lâmina de intestino com a contagem de células e também a medição das velocidades. Quanto aos resultados, nós temos aqui o primeiro gráfico. Ele é um box plot de contagem das células intestinais. Foi realizado um teste ANOVA seguido de post-hoc de Dunnett. E nós podemos perceber que o grupo R1 e o grupo R7, em relação ao controle, foram os que mais apresentaram diferenças. O grupo R1 teve uma queda drástica na contagem de células, ou seja, já no primeiro dia após a exposição à radiação ionizante, já foram detectadas alterações. E o grupo R7 teve um aumento considerável. Podemos concluir desse gráfico que após um dia a exposição à radiação ionizante, houve uma queda no número de células e um aumento após 7 dias, e após 15 dias, um retorno à homeostasia do organismo. Bom, no segundo gráfico, do comprimento das velocidades intestinais, nós podemos notar que o grupo R1 e o grupo R3 se destacaram em relação ao controle. O grupo R1 teve uma queda no comprimento das velocidades e o grupo R3 teve um aumento. Ou seja, um dia após a exposição à radiação ionizante, nós podemos perceber que houve uma atrofia das velocidades intestinais. Após isso, no grupo R3 houve um aumento e no grupo R7 e R15 o retorno da homeostasia do organismo do indivíduo. O terceiro e último gráfico é um box plot do diâmetro das fibras musculares. Aqui nós podemos ver que o grupo R1 foi o que sofreu maior interação da radiação. Ou seja, se for comparado com o controle, o grupo R1 apresenta um aumento do diâmetro dessas fibras musculares e após 3 dias a exposição à radiação, houve um retorno à homeostasia. Bom, nós podemos concluir que o modelo experimental é eficaz, se mostrou eficaz no estudo da interação da radiação ionizante com os tecidos gastrointestinal e muscular. Houveram, sim, identificação de alterações morfofisiológicas em ambos os tecidos, ou seja, os grupos que mais foram alterados foram os grupos R1 e R3. Quanto à radiosensibilidade, nós podemos identificar que os grupos R1 e R3, em relação ao tecido gastrointestinal, sofreram maiores alterações do que o grupo de tecido muscular e esquelético. Nós podemos concluir também que existe uma grande capacidade de regeneração celular por parte do organismo dos indivíduos, retornando sempre, após 7 ou 15 dias, retornando sempre à homeostasia do organismo. É importante salientar a relevância desse estudo e a extrapolação desses dados para a espécie humana, já que existem poucos estudos relacionando tecidos como tecido muscular e os efeitos da radiação ionizante nesse meio. Bom, eu deixo uma lista de referências utilizadas. E muito obrigado a todos pela atenção. Olá, me chamo Eduardo Samohashi e hoje irei apresentar um trabalho realizado no Serviço de Medicina Nuclear da Faculdade de Medicina de Botucatu, intitulado A Estimativa do Fator de Transmissão de Aventais Pumbríferos para as Energias de Radiação mais utilizadas em serviços de medicina nuclear. Nessa apresentação, iremos fazer uma breve introdução à medicina nuclear, as motivações que levaram à realização desse trabalho, o objetivo, também como materiais e métodos utilizados, os resultados e conclusões. Iniciaremos então com uma breve introdução à medicina nuclear. A medicina nuclear é uma especialidade médica que faz o uso de fontes de radiação ionizante não seladas para fins de diagnóstico ou terapia, utilizando radionuclídeos marcados com moléculas de interesse biológicos, também conhecidos como radiofármacos. Como mostrado na figura ao lado, nós temos um elemento radioativo, mais um fármaco, formando assim então um radiofármaco. A escolha dos radionuclídeos utilizados tanto para diagnóstico quanto terapia em medicina nuclear se dá com base em algumas características das radiações emitidas por esses radionuclídeos, como por exemplo o tipo de emissão, a meia-vida e a afinidade de marcação com certas moléculas. No caso das emissões do tipo gama, por serem altamente penetrantes, são ideais para utilização em diagnóstico por imagem. Já as radiações do tipo alfa e beta, por possuírem uma alta deposição de energia, são mais utilizadas em modalidades de tratamento.
O Tecnes 99 metastável é o radionuclídeo mais utilizado em serviços de medicina nuclear. Possui uma meia-vida de 6 horas e a energia de radiação gama emitida por ele é em torno de 140 kV. Essa energia corresponde a 89% das emissões. Já o iodo 131 possui uma meia-vida de 8 dias e emissões do tipo beta- e gama, sendo assim ideal para utilização tanto em diagnóstico por imagem quanto em terapias. A energia da emissão gama do iodo 131 é em torno de 364 kV, correspondendo a 81,5% das emissões. No gráfico ao lado, temos uma relação de atividade utilizada no nosso serviço de medicina nuclear do HCFMB, sendo 87,65% da atividade total utilizada correspondendo à Tecnes 99 metastável e 11,69% correspondendo ao iodo 131. Por se tratar de uma modalidade que faz o uso de radiação ionizante, é comum encontrar em serviços de medicina nuclear equipamentos de proteção individuais, como aventais compostos por materiais com equivalência em espessura de chumbo, ilustrados na figura ao lado. Esses aventais são amplamente empregados em modalidades de radiodiagnóstico, devido à sua faixa de energia. Iremos abordar agora a motivação que nos levaram à realização desse estudo. Estes são alguns artigos publicados relacionando a eficiência do uso de aventais com equivalência em espessura de chumbo para as faixas de energia utilizadas em medicina nuclear, levantando assim o seguinte questionamento: o uso de aventais com equivalência em chumbo possui a mesma eficiência para as energias utilizadas em medicina nuclear? O objetivo do nosso trabalho é, então, calcular o fator de transmissão de aventais com equivalência de 0,5 mm de chumbo disponíveis no serviço de medicina nuclear do HCFMB para as energias de radiação gama emitidas pelos radionuclídeos mais utilizados, o Tecnes 99 metastável e o iodo 131. Os materiais utilizados para a realização das medidas foram uma sonda de captação modelo Captus 3000 da fabricante Capintec, um avental com equivalência em 0,5 mm de chumbo, da marca StarMagic, uma trena, um suporte para os aventais, uma fonte de Tecnes 99 metastável, contendo uma atividade de 262 microcuries e uma fonte selada de referência de bário 133, com uma atividade de 148 microcuries. A escolha do bário 133 para a realização do estudo se deu pelo fato dele possuir uma emissão gama com energia de 356 kV. Essa energia corresponde a 62% de emissão, próxima à emissão do iodo 131, de 364 kV. Além disso, por se tratar de uma fonte selada, diminui os riscos de contaminação. Agora falaremos sobre a metodologia utilizada para a aquisição dos dados. Primeiramente, foram realizadas 3 aquisições da radiação de fundo na sala onde se encontrava o detector de radiação. Em seguida, foram realizadas 3 aquisições com a fonte a 62 cm de distância do detector de radiação, com o avental posicionado entre a fonte e o detector e sem o avental. O fator de transmissão para cada uma das medidas foi calculado pela razão entre o número de contagens obtidas com o avental pelo número de contagens obtidas sem o avental, onde B representa o fator de transmissão, IS é o número de contagens obtidos sem o avental e IC é o número de contagens obtidas com o avental. Partiremos agora para os resultados encontrados. A tabela nos mostra os dados utilizados para o cálculo do fator de transmissão de aventais com equivalência de 0,5 mm de chumbo para o Tecnes 99 metastável. Nela estão os dados de contagens sem o avental para as medidas 1, 2 e 3, as contagens com o avental para a medida 1, 2 e 3 e o fator de transmissão das respectivas medidas. O gráfico abaixo representa o espectro obtido pelo detector de radiação para o Tecnes 99 metastável, onde nós temos uma relação de contagens por minuto versus a energia em kV. A linha azul representa as medidas obtidas sem a utilização do avental, e a linha preta representa as medidas utilizando o avental entre a fonte de radiação e o detector de radiação. Podemos notar uma diminuição de 69% da intensidade da energia de emissão gama do Tecnes 99 metastável, quando utilizamos um avental com equivalência em chumbo entre a fonte e o detector, mostrando assim uma boa eficiência para essa faixa de energia. Agora, temos representado na tabela a seguir os valores obtidos para a fonte de bário 133, onde também foram realizadas 3 medidas com e sem a presença de aventais, em cada um dos fotopicos de emissão gama deste radionuclídeo.
O fator de transmissão foi calculado com um intervalo de 40 kV para cada um dos picos de emissão gama do bário 133. É possível observar pelos dados que para o fotopico de 80 kV, o fator de transmissão encontrado foi de 41%, ou seja, um uso do avental com equivalência de 0,5 mm de chumbo para essa faixa de energia possui uma eficiência de 59%. Já para as maiores energias, como no caso do pico de 306 kV e 358 kV, o fator de transmissão foi maior do que 85%. Isso nos indica uma eficiência de em torno de 15% nessas faixas de energia. Podemos ver a relação de eficiência do uso de aventais para o bário 133 no gráfico a seguir, onde novamente temos no eixo vertical o número de contagens por minuto versus a energia em kV no eixo horizontal. Para as energias menores, podemos notar uma diferença significativa na intensidade de sinal do espectro utilizando o avental. Já para as energias maiores, não é possível visualizar uma diminuição significativa na intensidade do espectro. Indicado no gráfico em vermelho está a região de energia de emissão gama do iodo 131, onde também não é possível notar uma diferença significativa na diminuição de intensidade do espectro. Ou seja, a utilização de aventais com equivalência em 0,5 mm de chumbo não mostram uma eficiência tão grande para o radionuclídeo iodo 131 quando comparados com o Tecnes 99 metastável, ou até mesmo em energias menores encontradas no espectro de bário 133. Por fim, ao realizar esse trabalho, chegamos às seguintes conclusões. O uso de aventais compostos de materiais com equivalência de 0,5 mm de chumbo, comumente encontrados em serviços de medicina nuclear, apresentam uma maior eficiência de blindagem para as emissões gama de menores energias, como os 140 kV do Tecnes 99 metastável, onde se obteve uma eficiência de 69% e 59% de eficiência para os fótons de 80 kV presente no espectro de bário 133. Para as energias maiores presentes no espectro de radiação gama do bário 133, o fator de transmissão foi de 87%, indicando uma eficiência de 13%. Já para o iodo 131, amplamente utilizado em terapias no serviço de medicina nuclear do HCFMB, podemos estimar um fator de transmissão de eficiência próximo ao pico de 358 kV do bário 133. Essas foram as referências utilizadas como base para a elaboração desta apresentação. Eu gostaria de agradecer a todos os envolvidos no desenvolvimento deste trabalho. Também gostaria de agradecer ao Serviço de Medicina Nuclear e ao Núcleo de Física Médica do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu, que tornaram possível o desenvolvimento desse trabalho. Também gostaria de agradecer a todos que acompanharam essa apresentação. Olá, tudo bem? Eu sou Sérgio Augusto Santana de Souza, sou doutorando em Biologia Geral e Aplicada e vou mostrar para vocês hoje o trabalho de diferenciação de tumores cerebrais primários e metástase solitária cerebral, uma abordagem radiômica. Bom, a minha apresentação está dividida entre introdução, objetivo, materiais e métodos, resultados, conclusões e referências. Doenças que acometem o sistema nervoso central são consideradas um grave problema de saúde pública. Dentre essas patologias, tumores cerebrais são algumas das mais letais para os pacientes e são algumas das que mais necessitam de um método auxiliar para o diagnóstico diferencial. A diferenciação entre diversos tipos de tumores cerebrais constitui um grande desafio diagnóstico, mesmo para especialistas da área. E a diferenciação é de suma importância, pois resultam em condutas médicas distintas, como por exemplo, aqui nós temos duas imagens, e para nós leigos pode muito bem parecer que se tratam de dois tumores iguais, porém
Um especialista da área poderia nos dizer que um se trata de um glioma grau 3 e um outro uma metástase solitária cerebral, que se originou em algum outro órgão e acabou migrando para o cérebro. Em muitos casos, o diagnóstico definitivo só pode ser alcançado a partir de uma biópsia estereotáxica do cérebro, o que acarreta um certo risco de mortalidade. Nesse contexto, o aprendizado de máquinas tem sido amplamente utilizado na medicina diagnóstica para a classificação ou diferenciação dessas lesões. É geralmente aplicado à análise de texturas de dados extraídos de imagens radiológicas. Bom, mas o que é a textura? A textura é um importante atributo visual presente nas imagens do mundo real. Esta corresponde a um padrão visual geralmente relacionado à distribuição de pixels em uma região e características do objeto da imagem, como tamanho, brilho, cor. Este atributo geralmente contém informações bastante significativas acerca do conteúdo da imagem e é amplamente explorado em aplicações de visão computacional. Como, por exemplo, aqui nós temos várias amostras de textura, o mármore, o papel, a parede, a madeira e a areia, e nós conseguimos facilmente distinguir estas amostras com base nas características do objeto da imagem, como o tamanho, a cor, o brilho. Bom, o nosso grupo tem uma grande expertise nessa área. Nós publicamos já 3 artigos relacionados à análise de texturas combinadas com o aprendizado de máquina, um artigo publicado em 2020 e 2 artigos publicados em 2021. Nesse contexto, o nosso objetivo aqui é a criação de métodos para diferenciação de tumores cerebrais primários e metástase solitária cerebral, utilizando análise de texturas e aprendizado de máquinas. Bom, esse estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética da instituição local e o banco de dados é composto por exames de ressonância magnética do Hospital das Clínicas de Botucatu, com um N total de 96 pacientes. Bom, os critérios de inclusão são pacientes com exames de ressonância magnética no período entre 2018 e 2020 com diagnóstico de tumor primário ou secundário. Todos os pacientes tiveram diagnóstico confirmado por análise histopatológica a partir de biópsia. Os critérios de exclusão são pacientes que tiveram cirurgia ou biópsia antes da aquisição das imagens, lesões menores do que 10 milímetros e pacientes com malformações intracranianas. As sequências utilizadas nesse estudo foram as sequências T2, FLAIR e DWI. Aqui nós temos uma imagem que representa as regiões de interesse selecionadas tanto pelo radiologista, como mostrado em A, e a ROI, a região de interesse que nós criamos em ambiente MATLAB. A partir desta ROI serão extraídas as texturas que vão ser utilizadas posteriormente na análise de texturas. Nós selecionamos o corte onde o tumor é melhor visualizado para poder fazer a extração da região de interesse. Aqui nós temos os 40 parâmetros de textura que foram utilizados neste estudo, que estão divididos em Statistical Features, GLR e Wavelets Transform. Bom, e como que funciona essa análise de textura? Bom, nós temos então as etapas em que nós temos uma imagem original, depois é feita a segmentação ou realce dessa região de interesse, depois nós vamos extrair as texturas correspondentes a essa região de interesse e fazer a análise de texturas. Bom, os pacientes foram divididos nos seguintes grupos: tumores primários, contendo 38 pacientes, divididos em astrocitomas, oligodendrogliomas e meduloblastomas, e metástases solitárias, compreendendo 58 pacientes, pacientes com tumores de esôfago, fígado e trato biliar, mama, pulmão e outros. Utilizamos 3 diferentes métodos de classificadores estatísticos de aprendizado de máquina para a diferenciação desses grupos. São eles o Support Vector Machine, o Random Forest e o Stochastic Gradient Descent. O nosso banco de dados foi dividido em 70% da amostra para o treinamento e 30% da amostra para o teste,
A amostragem foi feita com um cross-validation de 10 folds estratificado e a seleção de texturas mais relevantes foi feita através dos métodos Gain Ratio e Gini Index. Bom, os resultados. Em relação a flare, para os 3 classificadores utilizados, nós tivemos resultados de acima de 88,7%. Todos os classificadores atingiram resultados acima de 90% para a acurácia e de até 95,5% de área sob a curva para o Support Vector Machine. Como podemos ver, esses são resultados excelentes. Segundo Carter et al. De 2016, resultados acima de 80% são ótimos e resultados acima de 90% são excelentes. Em relação ao DWI, nós tivemos resultados também muito interessantes para o Support Vector Machine e o Stochastic Gradient Descent. Nós tivemos resultados acima de 90%, chegando a 93,9% de acurácia e 97,5% de área sob a curva. Para a sequência T2, nós obtivemos também resultados impressionantes. Para o Random Forest, nós tivemos resultados acima de 90% para todas as métricas utilizadas, principalmente para a acurácia, 91,8%, e para a área sob a curva de 97,3%. Os outros resultados para o Stochastic Gradient Descent estão ótimos, acima de 80%, e o SVM são resultados utilizáveis, acima de 70%. E na prática, qual que é a importância desse trabalho? A importância é que se um médico estiver em dúvida se um tumor possa ser de origem primária ou secundária, ele pode utilizar esse método para auxiliá-lo a tomar a decisão correta. Extraindo as texturas dessa lesão, o algoritmo pode devolver uma probabilidade dessa lesão pertencer a um grupo ou outro, em vista que o algoritmo apresenta alta confiabilidade para diferenciar essas patologias. E qual que é o futuro? O futuro é que essa ferramenta associada a dados clínicos de pacientes possui um potencial de auxiliar profissionais médicos em decisões clínicas e potencialmente diminuir o número de análises invasivas para confirmações histopatológicas. E não substituir a avaliação médica, como no caso da imagem aqui. Concluindo, desenvolvemos um método inovador para a diferenciação de tumores cerebrais primários e tumores cerebrais solitários, baseados na associação entre aprendizado de máquina e análise de texturas. O método é rápido e apresenta uma classificação confiável para a investigação de lesões tumorais. Essas são as referências. Muito obrigado. Bom dia a todos. É com grande prazer que eu venho apresentar no Confia 16 este trabalho intitulado por Validação da Metodologia de Quantificação da Densidade da Mama em Exames de Mamografia CR-IDR e Análise da Lipossubstituição. Este trabalho foi desenvolvido por mim, Alexandre, que faço parte do Instituto de Biociências de Botucatu, e minha orientadora, a professora associada Diana Rodrigues de Pina, que é da Faculdade de Medicina de Botucatu. E nós fazemos parte do Laboratório de Física Aplicado ao Radiodiagnóstico, LAFAR. Então aqui é um breve sumário dos tópicos que eu vou abordar no decorrer da apresentação. Então a mamografia ela continua sendo a técnica mais adequada para o rastreamento do câncer de mama, podendo detectar precocemente possíveis lesões devido à alta resolução espacial, ou seja, alta capacidade de detectar estruturas pequenas e próximas no exame. De acordo com o INCA, no Brasil estima-se 66.280 novos casos para o ano de 2021. E como que é feito esse diagnóstico na rotina clínica? Ele é realizado de uma forma subjetiva por especialistas da área de radiologia, onde esses têm um score de 25% para classificar a densidade da mama no exame. Então a quantificação do tecido fibrogandular recebeu notável importância, uma vez que a alta densidade da mama está diretamente relacionada com o desenvolvimento de neoplasias malignas. Então aqui é uma figura ilustrativa mostrando como que é composta a mama. Basicamente ela é composta por tecido fibroso e glandular, que a gente chama de tecido fibroglandular, e tecido adiposo. A figura 2 mostra o exame de mamografia
as duas projeções, no caso, que é a médio lateral oblíqua e a crânio-caudal. Quais fatores que influenciam a lipossubstituição da mama ou na densidade da mama em si, né? Então, é o uso de álcool, sedentarismo, reposição hormonal por um longo período de tempo, alimentação desbalanceada, tabagismo, obesidade, gravidez do primeiro filho após os 35 anos ou não ter filhos e fatores hereditários. Então, como que é feita a classificação BIHADS da glandularidade da mama? Ela é separada em mamas predominantemente adiposas, áreas densas esparsas, heterogeneamente densas e extremamente densas. E cabe ressaltar que mamas extremamente densas há uma diminuição da sensibilidade do exame de mamografia. Então, como mostra aqui abaixo o gráfico de coeficiente de atenuação linear por energia, a gente vê que o tecido fibroglandular e o tecido adiposo têm uma atenuação bastante diferente. Então, no exame, a gente consegue distinguir essas estruturas visualmente. Porém, quando se trata de, por exemplo, um carcinoma ductal infiltrativo, a atenuação dessa estrutura é muito próxima ao tecido fibroglandular, o que dificulta muito a distinção de uma forma visual no exame. Ao lado tem um gráfico também de contraste por energia de um tumor e de uma microcalcificação, onde a gente percebe que também é muito próximo o contraste dessas duas estruturas. Então, devido a esse problema, o objetivo desse estudo foi desenvolver uma ferramenta computacional para estimar a percentual de densidade mamária em sistemas CR-DR, onde os objetivos específicos foram a validação do algoritmo, primeiramente, através de comparação da densidade mamária estimada entre mamografias e ressonância magnética das mesmas pacientes, demonstrar a lipossubstituição ao longo dos tecidos, a lipossubstituição dos tecidos ao longo das idades das pacientes e quantificar e classificar com maior acurácia as pacientes de acordo com a tabela BIHADS. Então, o nosso banco de dados foi composto por exames retrospectivos de pacientes do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu, em parceria com o Dr. Eduardo Pessoa, mastologista, e esse estudo foi devidamente aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa dessa instituição. Como critérios de inclusão, pacientes assintomáticas que realizaram exame de mamografia e ressonância magnética em um prazo de até 2 meses, e critério de exclusão, pacientes com prótese de silicone e que tenham realizado mastectomia. E o algoritmo foi desenvolvido na plataforma MATLAB, versão 2021. Aqui são os equipamentos que a gente utilizou no decorrer do estudo, então um mamógrafo DR, um mamógrafo CR e uma ressonância magnética. Os 3 equipamentos são encontrados no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu. Então, na validação do método, aqui descreve o funcionamento, o fluxograma do funcionamento do algoritmo de ressonância magnética, onde a gente seleciona as imagens, nesse caso variou entre de 80 a 110 imagens por pacientes. Após isso, elas passam por alguns filtros. A gente faz a seleção da ROI, que é a região de interesse, onde a gente classifica manualmente a periferia da mama, direita e esquerda, em todos os exames. Após essa etapa, o algoritmo vai criar um histograma e no final ele vai resultar a densidade da mama de forma volumétrica das pacientes. Então, e alguns estudos também utilizaram essa mesma forma de utilizar a ressonância magnética com verdade absoluta. E é dessa forma que a gente está também validando aqui. Aqui já é o funcionamento do algoritmo de mamografia. Então, a gente entra com a imagem DICOM. O primeiro filtro que ela sofre é um filtro de mediana para retirada de ruídos de fundo e expor apenas os tecidos biológicos que a gente quer trabalhar. Após isso, vai passar por uma ferramenta chamada limiar de Otso, onde essa ferramenta amplia as diferenças interclasses e expõe apenas o tecido que a gente quer analisar, nesse caso, o tecido fibroglandular, criando uma máscara binária. Após isso, as imagens vão passar por uma ferramenta chamada SDNR, que é a razão sinal ruído diferencial. Essa ferramenta ela vai varrer pixel a pixel, projetando volumetricamente essa estrutura. Então, dessa forma, a gente consegue estimar de forma volumétrica a densidade da mama. Então, ao fim, o algoritmo vai resultar não somente a porcentagem da densidade da mama, mas também a imagem da área que foi quantificado como tecido fibroglandular. Então, na validação do método, a gente fez uma regressão linear entre essas 45 pacientes de exame de mamografia e ressonância magnética, o que mostrou bastante satisfatório esses resultados, ficou bem próximo. Também fizemos um gráfico de correlação entre as tecnologias mamografia e ressonância magnética, que resultou em 0,92, o que claramente validou o algoritmo. Após essa etapa, nós aplicamos a metodologia
num banco de dados mais robusto, nesse caso 200 pacientes em tecnologia CR. E aqui vale ressaltar também que a gente consegue analisar, como a gente separou em faixas etárias das pacientes, nós conseguimos analisar a lipossubstituição do tecido ao longo dos anos. Após essa aplicação da metodologia, nós aplicamos na tecnologia DR, nesse caso foram 85 pacientes. Também conseguimos analisar o mesmo comportamento da lipossubstituição ao longo dos anos. E, ao fim, nós classificamos tanto tecnologia CR e DR, juntamos o banco de dados quantificados, totalizando 285 pacientes, onde conseguimos analisar o mesmo comportamento da lipossubstituição dos tecidos da mama ao longo dos anos. Então, o que a gente consegue concluir desse estudo? O algoritmo, o diferencial do algoritmo foi quantificar com objetividade exames de tecnologia CR e DR, que alguns estudos há uma diferença na quantificação, então o algoritmo quantifica imagem CR ou DR. A ferramenta desenvolvida pode auxiliar o médico radiologista a quantificar os tecidos da mama com maior precisão. Os resultados demonstraram a tendência de lipossubstituição dos tecidos, tendo em média 2% ao ano, o que corrobora também com resultados encontrados em literatura. E esse trabalho pode auxiliar trabalhos futuros, como, por exemplo, estimar a dose granular média depositada no tecido ao longo dos anos de rastreamento. Pois, para conseguir estimar a dose granular média, a quantificação da densidade da mama tem que estar muito bem determinada, muito bem objetiva. Então, esse estudo serve de sinal para estudos futuros. Obrigado. Bom, pessoal, primeiramente a gente queria agradecer a nossa patrocinadora Rádio Med por, além de nos dar todo o apoio para a realização do evento, nos proporcionar o sorteio de 2 cursos de proteção radiológica em radioterapia. Então, eu vou transmitir aqui o site para a gente fazer o sorteio, ok? Aqui temos os nomes, 2 sorteados. Mariane Vieira Máximo e Jaiane Júlia Pereira da Silva entrar em contato com a comissão para as informações sobre o curso. Agora passo a palavra à professora Diana Pina e Ana Luísa Milani. Bom dia a todos. É com muito prazer que eu estou aqui novamente agora para o encerramento desse evento. Primeiramente, queria agradecer a todos, como representante discente, queria agradecer a todos os meus colegas que participaram da comissão do 16º Confian, nas pessoas da Samara Pavan, do Vitor Brandão, João Miguel Barbosa, do Fernando Gonçalves, do Gustavo Locatelli, da Beatriz Pedroso, do Jonathan Ternes, do Felipe Monteiro, da Crislane Cesário, do Samuel Jimenez e da Gabriela Bittencourt. Vocês trabalharam incansavelmente por muitos meses, foram muitas mensagens trocadas, mensagens de desespero, me socorre. E esse congresso, com certeza, não teria acontecido sem a ajuda e a disponibilidade e a dedicação de cada um de vocês. Então, deixo aqui o meu muito obrigada. Também queria agradecer muito a professora Diana Pina. A professora foi essencial para que tudo estivesse perfeitamente organizado e da melhor maneira que se possa imaginar, desde a idealização de todo o esquema do evento, de toda a programação, de todas as pessoas que seriam convidadas para fazer parte desse congresso. Então, se tivemos palestras que foram muito marcantes, acho que grande parte dessa, como eu posso dizer, grande parte dessa benfeitoria foi, sim, da professora Diana. Então, deixo aqui o meu muito obrigado como representante discente. Também agradeço aos professores dos departamentos de Física e Biofísica e também da Bioestatísticas, que fizeram parte da comissão científica para que nosso evento pudesse ter essa parte de divulgação científica dos trabalhos. Também agradeço aos nossos patrocinadores, a BFM, a ELEC Tavari, a Brasil Rad e a RadMed, que nos deram total apoio, nos incentivaram. E é muito importante ter empresas
que realmente incentivam um congresso organizado por alunos da graduação, pelos alunos da Física Médica. Também agradeço a equipe do STAEP e da GDC, nas pessoas do Jairo, do Renato e do Sérgio, que estiveram, como eu posso dizer, 48 horas do dia junto conosco, respondendo mensagem, nos salvando em todos os momentos possíveis. Então, muito obrigada por todo o suporte e ajuda. Sem vocês também o congresso não teria sido tão bonito e tão perfeito como foi. Agradecimento ao Instituto de Biociências de Botucatu, à Faculdade de Medicina de Botucatu, à FAMESP também, que nos apoiou e nos deu bastante incentivo, e à Fundibio, por todo o auxílio e apoio durante o nosso congresso. Também agradeço, de forma específica, os físicos do HC, que fizeram parte dos nossos minicursos, que ainda estão acontecendo paralelamente aqui. Então, ao Vander, ao Daniel, ao Alan e ao Matheus, que fizeram parte também do nosso congresso. A todos os palestrantes e pessoas que foram convidadas a contribuir de alguma forma com o nosso congresso. Enfim, a todos aqueles que fizeram parte do evento e da realização deles, o meu muito obrigada. E agora eu passo a palavra para a presidente do congresso, a professora Diana Pina. Professora, o seu microfone está desligado. Obrigada, desculpa. Obrigada, Ana Luísa. Estamos chegando aí ao final de mais um Confian, 16º Confian, caros participantes, palestrantes e todos aqui presentes. Obrigada pela participação nesse 16º Confian. Esse evento ele foi realizado de forma virtual em razão do isolamento social imposto pelo decreto do governo do estado de São Paulo e demais recomendações das autoridades municipais e universitárias relativas à pandemia do coronavírus. Isso foi um grande desafio para nós todos. Esse congresso ele foi idealizado para ser realizado no ano passado, né, presencial, e isso não pôde acontecer devido à pandemia, e a gente reorganizou isso de uma maneira virtual, com muitos medos e muitas inseguranças, né, porque eu acho que o nosso maior receio é não saber como é que seria a resposta de quem estivesse nos assistindo, porque quando você está presencial, você consegue olhar para a carinha de quem está assistindo, né, dos participantes, e você consegue até mudar uma apresentação e dar mais enfoque nessa. Mas, como nossa primeira experiência em congresso, usando essa plataforma nova, foi a primeira vez usada no Instituto de Biociência, eu quero dizer assim que nos surpreendeu imensamente, né? Eu acho que a participação de vocês no chat, com perguntas, com interações o tempo todo, isso tornou-se assim o congresso muito rico. Né? Nós tivemos em torno de 210 inscritos, eu agradeço a cada um de vocês. Nós tivemos muito contratempos nesse evento e a gente tentou resolver todos eles e passar para vocês a maneira mais perfeita que a gente pudesse organizar aqui. Eu espero que vocês tenham gostado e na posição de presidente dessa comissão, né, eu venho aqui agradecer ao Instituto de Biociências da Unesp, do campus de Botucatu, ao diretor do Instituto, o professor associado Luiz Fernando Rolim de Almeida, a diretora da Faculdade de Medicina do campus de Botucatu, professora associada Maria Cristina Pereira Lima, ao coordenador do curso de graduação em Física Médica, professor Luiz Antônio Justulin, a toda a comissão organizadora. Quando eu aceitei presidir esse evento, eu não imaginei que seria fácil. Né? Na segunda leva, que a gente tinha certeza que já não podia ser presencial, mas eu contei nesse evento com uma tropa de elite. Esse congresso é organizado pelos alunos e eles trabalham como gente grande. Eu tenho muito orgulho em ter feito parte desse grupo de trabalhos. Eles trabalharam muito e eu que tenho a experiência de ter participado de
todos os tipos de evento em toda a minha carreira, desde nacional, internacional e brasileiros, e locais, inclusive. O Confian cresceu muito e virou um congresso de referência nacional, e tudo isso organizado por alunos. Então, isso é muito orgulho para a nossa instituição, de ver a parte organizacional de cada um de vocês. Eu agradeço aqui, em nome da Ana Luísa, todos os envolvidos nessa organização, e eu não posso deixar de agradecer imensamente a STAEP, no nome do Jairo, que deu todo o suporte, como a Ana Luísa falou, o tempo todo. Eu acho que ele nem piscava, porque ele estava atento a todos os imprevistos. Muito obrigada a todos, e eu espero que vocês tenham gostado, e acreditem, a gente já está aqui, nós estamos todos aqui já pensando no 17º Confian, e a gente pensa em aprimorar e melhorar a cada ano. Então, aguardem e se inscrevam para o próximo, para o 17º Confian, e eu declaro aqui encerrada o 16º Confian. Muito obrigada a todos.